sábado à noite. Aí vai pegar o Atlético Goianiense fora, no dia 31. Vai ter uma semana de treino entre o Coritiba e o Atlético Goianiense. Aí uma semana para encarar o Palmeiras em casa, desde que o Palmeiras não ganhe a Libertadores. Porque se ganhar a Libertadores, esse jogo dia 7 vai ter que mudar de data, porque seria a estreia do Palmeiras no Mundial. Aí vai ter 6 dias para encarar o Grêmio fora, 4 dias para encarar o Botafogo fora. Muito provavelmente o Botafogo já estará rebaixado na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí 3 dias depois, um jogo que pode, por exemplo, valer o título. São Paulo e Flamengo no Morumbi. Então, se São Paulo precisa de tempo para arrumar soluções, tempo nesse momento não é exatamente algo que esteja em abundância aqui no calendário do futebol brasileiro, Carlos Eduardo Lino. Sem dúvida, mas a gente não pode trivializar os problemas do São Paulo. Eles são muito mais profundos e eles são combinados, né? A ausência do Luciano dentro de campo desencaixou todo o time, modificou o posicionamento do Daniel Alves, tirou a dupla de ataque com o Brenner, enfraqueceu o Brenner, tirou jogada pelo lado, mexeu com toda a mecânica do time. Isso é dentro de campo. A gente viu nas atitudes do Diniz nos últimos jogos, a relação dele com o Tietê e as coisas que aconteceram nos bastidores do São Paulo ferverem um pouco o ambiente também. A gente viu o São Paulo perder confiança na mecânica de jogo dele, mas também cair de rendimento físico. O Daniel Alves era previsível que ele desabasse. O São Paulo não sofreu com Covid, mas sofreria com desgaste. Então essa combinação de problemas sem soluções concretas no São Paulo fez o time perder uma vantagem de 7 pontos. Isso não é pouca coisa. São Paulo, o campeonato estava na mão do São Paulo. Então eu tenho a impressão de que o São Paulo chegou a um nível de falta de confiança. Você não pode garantir que ele seja capaz de vencer o Internacional e vencer depois o Coritiba, por exemplo, o Atlético Goianiense. Ele pode vencer o Internacional e tropeçar nas 2 partidas seguintes. Não tem nenhum time confiável no campeonato. Mas talvez o São Paulo seja o time que nessa reta final mais está decepcionando, porque o campeonato estava na mão do São Paulo, amigos. Ô Lino, em 2018, o Palmeiras do Filipão assumiu liderança na 27ª rodada. Mas um pouco antes, a gente está na 30ª agora no Campeonato Brasileiro. Um pouco antes, o Palmeiras do Filipão, que usava força máxima na Libertadores e um time, não vou dizer reserva, mas um time diferente no Campeonato Brasileiro, um pouco antes, esse time já dava a pinta de que podia arrancar. Em 2017, o Corinthians do Carille foi um primeiro turno espetacular, avassalador. Então, desde o começo do campeonato, ele já surgiu com cara de campeão. Caiu um pouquinho, voltou e foi campeão. O Flamengo do Jesus, já desde o final do primeiro turno, você já olhava o time jogar e falava, caramba, quem vai segurar esse time? Hoje, estamos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reta final. Até agora não surgiu esse time papão, bicho papão. Nos números, esse time é o Internacional, porque ninguém no campeonato tinha tido 5 vitórias seguidas. Agora, 6 vitórias seguidas. Ninguém teve 6 vitórias seguidas no campeonato. Só o Inter do Abel. Mas também ninguém olha para o Inter do Abel hoje como bicho-papão. Assim como a gente não viu o São Paulo como bicho-papão, ou alguém aqui acha que o Inter é o bicho-papão. Esse ano é um ano sem bicho-papão no Campeonato Brasileiro. Todos os times são enfrentáveis, né, Rizek? E em qualquer circunstância, é isso. E o Roger levantou um ponto bem importante. No caso do São Paulo, a gente vai entrar no Inter agora, no caso do São Paulo, uma alternativa para surpreender, ela está quase descartada. Porque o elenco não oferece essa alternativa. O time dos 17 jogos de invencibilidade é o melhor que o São Paulo pode apresentar. O Lino também foi preciso na questão do Daniel Alves, que, repito, no jogo que fiz com o Roger, eu não me lembro se foi no jogo contra o Flamengo ou se foi um jogo contra o Fluminense, o Luciano e o Daniel se revezavam ao iniciar as jogadas. E aí, claro que tem uma diferença, além de ter potência física o tempo inteiro, porque você descansa, né? Você reveza. Só o Daniel Alves, 90 minutos, começando o jogo. E ali dava uma alternativa de jogo diferente. O Luciano começa diferente do Daniel. O Luciano era mais incisivo, o que a gente fala de que quebra a linha e tal. O Luciano era mais incisivo nos passes
que quebravam as linhas. E normalmente aí você tinha o Daniel, que conseguia receber essa bola já numa segunda linha para dar sequência. O Luciano, muito veloz, chegava muito rápido ao ataque. Então é difícil você ter uma alternativa no elenco do São Paulo, que dá para jogar o brasileiro. O São Paulo só tem uma competição. Então o Palmeiras, que na minha forma de ver tem o elenco mais legal do futebol brasileiro, porque ele se renovou, ele é jovem e está todo mundo cheio de vontade e tal. O Palmeiras acho que vai conseguir se equilibrar nessas competições todas. Que não é fácil não, né? O Palmeiras está em todas as competições e são decisões, Copa do Brasil e Libertadores. O Inter é um time que agora joga a afeição do Abel. O Abel mudou, Luiz, inclusive em nomes. Oi, Lino. Deixa eu pegar um gancho do que você falou aí, porque você falou do Daniel Alves, e várias vezes eu falei isso aqui no programa. Para mim, o Daniel Alves explica o São Paulo. Se ele estiver bem e o São Paulo for campeão brasileiro, ele vai ser o craque do campeonato, ele vai ser o cara que vai empurrar o time. A queda do Daniel Alves significa a queda do São Paulo. Tem aquele desencaixe do Luciano, tem outros problemas, mas o Daniel Alves, ele é um instrumento que afina a orquestra, é o cara que comanda o time, é o cara que dá o tom para o jogo. Ele caiu e admitamos isso, não é o mesmo Dani Alves, essa falta de concentração, condição física. Faz sentido. Agora, quem me explica... Você não acha que o jogo do Grêmio da Copa do Brasil, ele tem uma característica muito peculiar, porque ali eu achei que o Grêmio propôs um jogo diferente, um jogo truncado, um jogo de Copa, digamos assim, né? Como os gaúchos costumam dizer, né? E o São Paulo teve dificuldade de se encaixar nesse jogo mais provocativo, que não tem nada de errado, pelo amor de Deus, pelo contrário, se mostrou um grande acerto. Porque o Grêmio teve lá a chance, as duas, no primeiro tempo, com o Vitor Ferraz, que bateu na trave, foi uma chance clara, e a outra do Diego Souza, mais por mérito do Diego e por um erro do Daniel, que foi sair jogando dentro da área e errou a saída, e o Diego fez aquela bicicleta. No mais, o São Paulo é que teve ali a posse de bola, teve 2 ou 3 chances, tem uma do Sara, que ele sai da direita atrás para a perna esquerda e chuta tirando, tentando botar lá no campo direito do goleiro. Eu achei que o Grêmio esteve mais próximo da vitória que até o São Paulo, mas justamente por serem jogos diferentes é que eu acho que o problema está no São Paulo. Porque ele encarou um Grêmio fechadinho, depois ele encarou um Bragantino que sufocou o São Paulo desde a saída de bola, aí ele encarou um Santos que jogou no contra-ataque, ele sucumbiu com 3 adversários jogando de maneira diferente. E para falar sobre o jogo de ontem, já retomo o assunto do Daniel Alves,